Excelência, a memória. O Vossa Excelência a Memória está de volta e hoje a gente tem a honra de receber Andrade Figueira, vereador por 3 mandatos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, o homem que coordenou toda a sistematização das informações, das sugestões e dos dados quando os vereadores elaboraram a nova lei orgânica do município, um processo que começou em 1989. O que me deixa muito curiosa para saber como é que vocês faziam essa reunião de dados sem computadores, sem muita informática da época, assim. Era Na base raça, na raça. no papel. Mas a Comissão de Sistematização, a lei orgânica teve 3 relatores, tá certo? Então era o Arnaldo Madeira e mais 2. E então a gente fazia uma reunião não só com o pessoal da Comissão de Sistematização, como também com todos os representantes de diversas bancadas, das comissões, etc. e tal, e também com o público, tá certo? Para a gente poder apresentar e ir discutindo, né? Quer dizer que a população participou desse Sim, processo. também teve audiências públicas, etc. e tal, não é? Mas a gente abriu, não ficou fechado só entre meia dúzia de vereadores, tá certo? A gente abriu para escutar Deus e todo mundo, receber todas as propostas, essas coisas todas, e que realmente foi muito interessante, porque não só enriqueceu o debate, como também a gente teve a chance de receber propostas inimagináveis e que eram importantes para a cidade de São Paulo, tá certo? Então foi um trabalho muito bonito, em primeiro lugar, trabalhoso, claro. Árduo, deve ter sido muito árduo. Sim. Mas conseguimos chegar aos finalmente, graças a Deus, porque não era fácil você ter que administrar as divergências, não só dentro da Câmara, como também externamente. Na sociedade como um todo? Exatamente, tá certo? Então, o papel era você conseguir fazer um entendimento que pudesse criar um projeto que viesse aqui para o plenário e fosse aprovado. Ah, ainda tinha isso, que Quer fosse dizer, viável. Que fosse viável de ser aprovado, porque não adiantava. Não só isso, eu me lembro, por exemplo, que eu fiz muitas coisas nesse sentido de procurar o entendimento entre as bancadas. No governo do PT, da minha amiga Luísa Erondina, era eu que administrava, entre aspas, a aprovação do orçamento, mesmo eu sendo totalmente adversário do PT. Mas Você tinha experiência, né? Tinha que fazer o entendimento. E era uma loucura, falando aqui baixinho. Normalmente o orçamento era aprovado no dia 30 de dezembro. Então eu tinha que colocar segurança nas portas para os vereadores não fugirem, porque todo mundo queria viajar. Réveillon. Era muito divertido isso. Mas faz parte, né? E dava certo? Dava, claro. Tinha que dar, né? Tinha que dar. Demorava dias. Eu ficava 3, 4 dias aqui, 24 horas por dia, articulando tudo para poder aprovar o orçamento. Fechar o ano. Agora, vereador, falando um pouquinho dessa questão da nova lei orgânica, da nossa constituinte municipal, né, se é que a gente pode chamar assim, eu me lembro de ver algumas entrevistas de quando os deputados estaduais fizeram a constituinte estadual e um dos orgulhos maiores que eles tinham era o tanto que ela foi inovadora. Sim. A nossa constituinte estadual de 89 também, né, assim como a nossa constituinte federal. Aqui, vocês também tiveram esse desafio? Porque o senhor falou que chegavam propostas totalmente, às vezes, diferentes do que vocês estavam acostumados, mas porque eram ousadas para a época também, né? O senhor lembra, assim, de algum caso, assim, que vocês ficaram na dúvida e no fim colocaram e até hoje a gente... Olha... Porque ela é cheia de detalhe, né? A lei orgânica é sim. Eu confesso para você que eu não me lembro de nenhuma polêmica no sentido, porque na realidade a gente não deixava a coisa extrapolar
para de repente dar uma polêmica brava. Na realidade, o que havia era disputas ideológicas dentro da Constituinte, tá certo? Mas não necessariamente extrapolava, por exemplo, ia para a manchete, para isso, etc., tal, de jornais, do meio de comunicação, porque a gente procurava contornar esse tipo de problema entre nós mesmos, não é? Mas eu digo mais assim, no sentido de inovação para a cidade, de uma legislação inovadora, assim, que vocês tiveram esse desafio. Que as propostas chegavam, né? Por Sim. exemplo, conta pra gente assim, vinha audiência pública, a população vinha participar? E vinha ou a gente ia em locais. Tá Vocês certo? também iam até os Também, bairros? isso. Sociedades, amigas de bairro, em entidades públicas. Então a gente pode dizer representantes. que o povo participou Participou. da elaboração da Lei Orgânica de São Paulo. Participou. E teve gente que ajudou muito pela competência. O Pedro Alari foi um deles, tá certo? Que é meu amigo desde... A gente já entrevistou ele aqui. Eu assisti. O Pedro Alari, por exemplo, em 1976 votou em mim. Olha, isso ele não tinha contado. A gente era do MDB, do Jardim Paulista, etc. Tal, e fez campanha para mim. Depois ele foi para frente sozinho, né? Mas teve muita gente que pegava também esses problemas e procurava contornar antes de chegar na gente. Tá certo? Então, eu sinceramente não estou me recordando. Faz 40 anos isso também. Né? A gente também força a memória de vocês, né? Mas ó, o senhor falou agora de problema e eu lembrei de uma coisa que o senhor falou aqui. Pesquisando aqui, o senhor falou na tribuna, achei muito interessante. Vocês estavam discutindo algum problema aqui da cidade. Aí o senhor falou assim, ó, não é porque não vamos resolver o problema de todos que vamos deixar de resolver o problema de alguns. Eu achei isso tão interessante. Sim. Quer dizer, o senhor deu um basta numa radicalidade que surgiu aqui rapidinho, assim. Mas isso é uma filosofia de vida que a gente tem que ter. Se você não consegue resolver o problema de todo mundo, você tem que resolver o problema daqueles para os quais você consegue, né? Ontem mesmo eu publiquei um negócio no meu Face que diz mais ou menos isso. Agora não me lembro o que foi. Mas sempre foi um negócio que você não resolve todos os problemas, você tem que resolver alguns. E o senhor lidava bem com essas questões. Teve um projeto que o senhor batalhou bastante aqui, que é aquele que transformava vilas residenciais em condomínios horizontais fechados. Foi uma luta, uma batalha. O senhor lutou, o senhor suou, conseguiu os votos da oposição. Graças dos ao Pedro vereadores Dalari, do que era o líder do PT. governo. Foi, gente, foi difícil. E aí, eu acho que ele foi vetado, não foi? Não me lembro. O senhor conseguiu a aprovação aqui? Acho que, não sei se foi vetado totalmente, não. Mas porque, na realidade, o que acontecia era o seguinte, essas vilas viravam à noite... sem segurança ali, né? Não é problema de segurança, o problema é que o pessoal isso. entrava nessas vilas para fazer sexo dentro do carro. Ah, porque elas eram abertas. Sim. Então havia muita reclamação dos moradores, quer dizer, era um negócio de louco você mora numa vila, tipo 10, 11 horas da meia-noite, de repente uma criança sai no meio da rua e... Então havia muita reivindicação ali na região dos Jardins também, em Pinheiros e nos bairros mais antigos, na Moca, esses lugares, tinha muita vila. Foi uma batalha. Mas conseguimos... Conseguiu, inclusive, os votos da oposição. Exatamente. Mas o senhor era bastante crítico também à administração da Irundina, assim. Eu encontrei uns discursos do senhor aqui que o senhor falava era um descalabro, uma inércia à administração. O senhor enumerava um monte de problema, enchente, falta de limpeza, falta de fiscalização, buraco. Fazia uma lista ali. Mas era o meu papel, né, de oposição, que eu tinha que denunciar.
E nem por isso a gente deixava de ser amigo, até hoje. Tá certo? Apesar de hoje ela ter uma posição totalmente oposta à minha, mas eu gosto muito dela, tá certo? Mas fazia parte, é aquilo que eu falava, a gente quebrava o pau aqui, não sei o quê, papapá, em alto nível. Erundina teve uma coisa, quando ela foi vereadora, era a única do PT que a gente tinha condições de fazer um debate. Ela fazia um debate em alto nível. Os outros, que eu não vou citar os nomes, quando você encurralava, começava a te xingar, te mandar para aquela parte, não sei o quê. Apelava. Mas era divertido. Era divertido. Conta pra gente o que ele estava contando para mim, gente, no intervalo, né, dando só um salto aí no tempo, da questão do Silvio Santos, né, porque chegou em 92, o Andrade não saiu candidato, né, Não à pude reeleição. sair. E eu estava curiosa para saber por quê, porque tinham sido 3 mandatos aí tão interessantes, né, que o senhor produziu tanto, aí chegou em 92. Na realidade, o Silvio Santos foi colocado de cima para baixo para o diretório do Estado de São Paulo, do PFL, porque naquela época eu tinha brigado no MDB e fui para o PFL, tá certo? O Antônio Carlos Magalhães, que era o presidente nacional do partido, ele impôs o Silvio Santos. Só que o pessoal do PFL de São Paulo não aceitou. Isso para a prefeitura de Para São prefeito, Paulo. 92. Aí eu estava felicíssimo, porque o Silvio ganhava no primeiro turno com 73%, tá certo? E recebi, de repente, um presente que eu estou no meu gabinete aqui, entra aquele funcionário dele que toma conta de todas as amigas, esqueci o nome também, mas tudo bem, no meu gabinete, falou: Silvio pediu que eu viesse aqui para te apoiar. Eu falei: meu Deus do céu, tapete vermelho, imagina o cara que comandava todo mundo. Tá certo? Só que aí, o pessoal que mandava, entre aspas, no partido, que era o Arthur Alves Pinto e o Arnaldo Faria de Sá, hoje vereador aqui, não aceitaram e começaram a... Porque, na realidade, eles eram... Todo mundo sabia que quem fosse para o segundo turno, com o PT, ganhava. E o Maluf de um lado e o Fleury do outro, porque o Aloysio era o candidato a prefeito do MDB, que era o vice-governador do Fleury, tá certo? Então começaram a bombardear o Silvio Santos, fizeram as convenções serem anuladas, houve quebra-pau, inclusive, etc. Aí, resumindo, fui para Brasília e cheguei lá no Tribunal Superior Eleitoral, perdemos. E o partido ficou sem candidato a nada, nem a prefeito e nem a vereador. Nem quem era, como eu, pôde ser candidato à reeleição. Porque, na realidade, a falha foi minha. Eu era o secretário-geral do diretório estadual e devia ter feito as chapas separadas. Para majoritário e para proporcional. Eu fiz uma só, nunca passou pela minha cabeça que alguém não queria o Silvio Santos eleito no primeiro turno com 70% dos votos. Tá não certo? dá para passar mesmo. Não, aí Maluf ganhou a eleição. Obrigada por compartilhar, então, essa história com a gente, viu? Gostei de uma frase que o senhor falou, a gente está chegando aqui no finzinho, que o senhor nunca teve medo de nada. Eu achei muito forte isso. Continua não tendo? É óbvio que com a idade você vai ficando um pouco mais responsável. Mas não tive medo de nada, nunca. Nunca. Porque o senhor enfrentou reuniões que as pessoas batiam na mesa E eu senhor... batia mais ainda. Olha, isso é uma lição, gente. Ó. Tem algumas coisas que a gente não esquece. Eu lembro que um projeto de lei no governo da Erundina, eu sabia que não podia ser aprovado. Não vou dizer aqui os motivos, etc. Aí o advogado era uma multinacional que tinha interesse. O advogado, de repente, era amigo do meu pai, inclusive, que foi advogado, veio diversas vezes no meu gabinete, e eu empurrando com a barriga, porque eu era o relator. Aí um belo dia eu soube que ele tinha entregue aqui um relatório no sentido de aprovar o projeto. Um passarinho me contou, eu reuni imediatamente a comissão
de obras, que o Toninho Sampaio era o presidente. Reuni todos os vereadores da comissão e falei, olha, eu estou sabendo disso, não contei nome dos que já tinham assinado o relatório favorável ao projeto. Eu vou apresentar o meu parecer. Gostaria que era a Tita Dias e a Tereza Lajolo eram do PT, que vocês assinassem pelo menos para encaminhamento e que todos que não concordam, pelo menos, assinem para encaminhar. Obtive a maioria, tá certo? Aí eu me lembro que logo que eu terminei de expor, um dos vereadores que fazia parte da comissão se levantou e falou, vou para a imprensa. Eu falei, não vai a lugar nenhum. Eu estou cansado de prostituta virtuosa. Aí ele falou, eu não sei o que é isso. Eu falei, sabe muito bem. Então essas coisas que até hoje está muito sujo, muito nojento. Mas naquela época esse tipo de informação você guardava para si, você não contava para ninguém porque você podia usar no lugar, na hora exata. E foi aí que eu usei na hora exata e acabou com a reunião. E tinha o pessoal... Silenciou todo mundo. Não, tinha o pessoal que eram umas senhoras que faziam monitoramento, não sei, me lembro como é que era, não sei nem se existe até hoje. Ah, fiscalização. E elas estavam presentes naquela salinha que tem ali e levaram um susto. Aí eu bati na mesa, tá certo? Ai, vereador, obrigada. Adorei a nossa conversa. Obrigada por ter dividido com a gente tanta experiência de uma época tão importante aqui da Câmara. Eu que agradeço muito. E volte muito. Sempre do interior para visitar a gente. Muito obrigada, Foi viu? muito gostoso, viu? Muito obrigado a você, Vivi. Obrigada. Tá bom. E é isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Muito obrigada pela tua audiência. Até a próxima. Tchau.